Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. História número 1. Eram as férias de inverno de 2015. Eu morava em uma casa na cidade, cerca de 10 minutos da faculdade que frequentava. Por uma questão de contexto, sou uma mulher. Eu morava com outras 4 garotas que conheci durante meus primeiros 2 anos nos dormitórios do campus. Todas elas voltaram para casa durante o recesso, então fiquei sozinha em casa. Eu tinha um estágio que exigia que eu ficasse na cidade, o que não me incomodava. Na verdade, eu gostava da paz e tranquilidade. Além disso, as passagens para voltar para casa estavam absurdamente caras nessa época do ano. As primeiras semanas foram tranquilas e consegui fazer bastante coisa. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. No início do semestre anterior, quando me mudei para essa casa, conhecemos um cara que morava em um dos townhouses do outro lado da rua. Ele tinha mais ou menos a nossa idade e eu presumi que frequentava a mesma faculdade, embora nunca tenha perguntado. Ele sempre agia de forma meio assustadora e estranha. Tentava puxar conversa quando saíamos de casa para ir ao carro. Cerca de um mês após o início do semestre, ele se aproximou de mim, visivelmente nervoso, e pediu meu número. Eu já não gostava de dar meu número para caras que pediam, mas percebi que ele precisou de muita coragem para perguntar. Então, ao invés do meu número, dei a ele meu usuário do Snapchat. Ele aceitou alegremente, e eu segui meu caminho. Alguns dias depois, comecei a me arrepender dessa decisão. Primeiro, percebi que a pontuação dele no Snapchat era literalmente 0, ou seja, ele criou a conta apenas para me adicionar. Eu queria dar o benefício da dúvida, mas algumas das mensagens que ele enviava eram simplesmente assustadoras. Ele mandava fotos da minha janela à noite, dizendo que estava prestes a sair para uma corrida noturna. Ou fotos do campus perguntando se eu estava na aula e em qual prédio. Agora, voltando ao recesso de inverno, ele ainda estava mandando mensagens assim. O que mais me assustou foi que ele percebeu que eu estava sozinha em casa, pois começou a enviar fotos apenas do meu carro estacionado em frente à casa. Uma noite, eu estava dormindo e fui acordada pelo som de notificação do Snapchat. Peguei meu telefone da mesa de cabeceira e vi que era ele. Abri a mensagem. Fiquei irritada e fui ao chat para dizer a ele para não me enviar mensagens tão tarde da noite. Assim que comecei a digitar, ouvi um zumbido. E quando enviei a mensagem, ouvi outro zumbido. O som parecia vir de perto. Seu Bitmoji apareceu no chat e ele começou a digitar. Desculpe, não queria te acordar. Eu ainda estava tentando processar os zumbidos perfeitamente cronometrados. Então, enviei outra mensagem. Onde você está? O Bitmoji dele ficou ali parado por 1 minuto inteiro antes de ele começar a digitar algo. Mas então, ele parou e saiu do chat. Meu coração disparou. Eu não sabia o que fazer. Não tinha certeza se era uma boa ideia, mas ali mesmo fiz uma chamada de vídeo pelo Snapchat. Imediatamente, ouvi um zumbido constante vindo debaixo da minha cama. Levantei-me e corri para fora do quarto, direto para a porta da frente. De lá, corri até um posto de gasolina próximo, onde, sem fôlego, contei ao caixa o que havia acontecido. Ele chamou a polícia para mim. Demorou cerca de 5 minutos para chegarem. Durante esse tempo, fui bombardeada com mensagens do Snapchat. No começo, ele implorava para que eu não chamasse a polícia. Mas conforme os minutos passavam, os textos ficavam mais agressivos. Na última mensagem, ele me ameaçou de morte. Mostrei as mensagens aos policiais e eles começaram a vasculhar a casa. Depois de alguns minutos, o encontraram escondido no armário de um dos meus colegas de quarto. Eles o algemaram e o levaram para fora. Ele estava coberto de suor e olhava para mim repetidamente. Naquela noite, enviei uma mensagem para minhas colegas de quarto e todas concordamos em cancelar o contrato de aluguel. Dentro de um mês, nos mudamos para uma casa a 25 minutos dali. Nunca acompanhei o que aconteceu com ele. Desde então, parei de usar o Snapchat. História número 2. Isso aconteceu comigo quando eu estava conversando no Snapchat com um amigo. Tenho apenas 14 anos, sou calouro no ensino médio. Minha melhor amiga, Ana,
e eu estávamos trocando mensagens no Snapchat uma noite, enquanto eu estudava para uma prova importante no dia seguinte. Nossa conversa estava começando a ficar monótona. Ela me enviou uma foto dela no quarto, sem legenda. Respondi reclamando sobre a prova e dizendo o quão despreparado eu estava. Também perguntei o que ela estava fazendo. Ela então me enviou outra foto, dessa vez de um ângulo diferente, mostrando seu dever de casa em frente a ela. A legenda dizia: "Pelo menos você não tem um projeto em grupo amanhã que mal começamos." Olhei para a foto por mais tempo, tentando ver para qual matéria era a tarefa. Mas então, algo no fundo chamou minha atenção. Parecia haver uma figura sombria parada no canto do quarto. Rapidamente, mandei uma mensagem perguntando se havia mais alguém na casa com ela. Ela respondeu que estava sozinha. Comecei a ficar assustado, mas não queria alarmá-la. Então, apenas disse que precisava me concentrar e estudar para minha prova. Ela abriu a mensagem imediatamente. Mas os minutos passaram e ela não respondeu, o que era bem incomum para ela. Comecei a me preocupar que algo realmente estivesse errado. Me arrependi de não ter feito uma captura de tela da foto para olhar novamente e me convencer de que estava apenas imaginando coisas. Liguei para ela, mas ela não atendeu. Mandei mais algumas mensagens, mas ainda assim, nenhuma resposta. Foi quando entrei em pânico e decidi ir até a casa dela para verificar se estava tudo bem. Ela morava a apenas 3 minutos de bicicleta. Quando cheguei lá, vi que a maioria das luzes da casa estava acesa. Liguei para ela novamente, mas ainda sem resposta. Eu estava prestes a desistir e ir para casa quando notei que a janela do quarto dela estava levemente aberta. Peguei uma chave de fenda que encontrei no chão e subi no telhado, onde ficava a janela do quarto dela. Olhei para dentro e foi então que vi a figura sombria novamente. Dessa vez, estava mais perto da cama dela. Sabia que precisava agir rápido. Invadi o quarto e corri em direção à figura. Era um homem mais velho, muito maior que eu. Mas antes que ele pudesse me dominar, consegui enfiar a chave de fenda em seu ombro esquerdo. Ele gritou de dor antes de pular pela janela e correr pelo gramado, segurando o ombro ferido. Olhei ao redor e percebi que Ana não estava no quarto. Gritei por ela e ouvi uma resposta vindo da cozinha no andar de baixo. Corri até lá e expliquei tudo a ela. Então, usamos seu telefone para chamar a polícia. A polícia encontrou um rastro de sangue e o seguiu por alguns metros na calçada antes de desaparecer abruptamente, sugerindo que o homem entrou em um carro e fugiu. Ana me contou que, depois que eu disse que ia estudar, ela deixou o celular de lado e desceu para fazer comida. Isso explicava por que não respondeu minhas ligações. Foi apenas alguns minutos depois que ela ouviu a confusão no andar de cima. É assustador pensar nisso, mas eu me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse notado aquela figura no Snapchat dela. História número 3. Algumas noites atrás, eu estava lutando para pegar no sono. O tédio me consumia, então peguei meu celular e abri o Snapchat para passar o tempo. Enquanto deslizava pelas histórias de amigos, notei que alguém havia me adicionado. Se você já usou o Snapchat, sabe o problema que ele tem com bots. Quase sempre, quando uma conta desconhecida me adiciona, é alguém tentando aplicar um golpe. Curioso, abri o perfil. A conta não tinha Bitmoji, o que imediatamente me deixou desconfiado. Mesmo assim, adicionei de volta para verificar a pontuação do Snap. Como esperado, era extremamente baixa. Um sinal claro de que era uma conta recém-criada. Fiquei ali, esperando que a conta me enviasse uma mensagem, mas, em vez disso, tive um pensamento. E se eu ligasse por vídeo? O que aconteceria? Eu veria apenas uma tela preta? Talvez um vídeo pré-gravado? A curiosidade me venceu. Apertei o botão de chamada. Para minha surpresa, a ligação foi atendida imediatamente. Minha imagem apareceu no canto inferior da tela, mas do outro lado, apenas um polegar pressionado contra a câmera. Pude ver um tom avermelhado antes de a tela ficar completamente preta. Olá? Zrenia, perguntei. Você pode me ouvir? Mostre seu rosto. O silêncio tomou conta da chamada. 1 segundo. 2 segundos. Então, de repente, um grito cortou o silêncio.
Era um grito de arrepiar a espinha, carregado de desespero e dor. Meu coração disparou, e sem pensar duas vezes, encerrei a chamada. Segundos depois, uma nova notificação apareceu. Um Snapchat da mesma conta. Eu hesitei antes de abrir. Quando finalmente deslizei para ver a mensagem, meu sangue gelou. Era meu endereço. E logo abaixo, uma imagem do meu Bitmoji marcado no Snap Map. Meus músculos travaram e minha respiração ficou curta. Eu havia esquecido completamente que meu mapa estava ativado. E agora, alguém sabia exatamente onde eu estava. Peguei o taco de beisebol que guardava ao lado da cama e apertei firme. Meu cérebro gritava para eu desligar o telefone, mas minha paranoia venceu. A cada farol de carro passando pela rua, eu corria para a janela. Isso continuou por cerca de meia hora. Então, um dos carros parou bem em frente à minha casa. Era um Toyota preto. Meu celular vibrou novamente. Outro Snapchat da conta. Desta vez, o ícone era roxo, indicando um vídeo. Eu não queria ver. Não precisava ver. Algo dentro de mim já sabia que era ruim. Em um movimento rápido, removi a conta da minha lista de amigos. Antes que eu pudesse olhar para fora novamente, ouvi um som na porta da frente. A maçaneta girou. Eu me congelei por um instante, antes de me dar conta de que a porta estava destrancada. Corri para fechá-la, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu lentamente e passos pesados ecoaram pela casa. Eu deveria ter mencionado antes, mas eu moro sozinho. Meu estômago se revirou. Com o coração martelando no peito, tranquei a porta do meu quarto e, o mais silenciosamente possível, empurrei minha escrivaninha contra ela. Peguei meu celular e disquei para a polícia. Fique na linha, a atendente me instruiu. Fique o mais silencioso possível. Os passos continuaram, circulando pelo andar de baixo. Então, eles começaram a subir as escadas. Cada rangido 2 degraus fazia meu coração parar por um instante. Os passos pararam bem na frente da minha porta. Ouvi o som inconfundível de alguém mexendo na fechadura. Minha visão ficou turva por um momento. Segurei o taco de beisebol com tanta força que minhas mãos doeram. A fechadura desengatou. A porta se moveu, mas a escrivaninha a impediu de abrir completamente. Foi quando o som distante de sirenes preencheu o silêncio. Os passos, antes hesitantes, de repente se apressaram para longe da porta. Corri até a janela e vi uma figura encapuzada fugindo apressadamente em direção ao Toyota preto. Segundos depois, o carro desapareceu na noite. A polícia chegou e, depois de remover minha barricada, saí para falar com os oficiais. Expliquei tudo, mostrando as mensagens e o vídeo que haviam me enviado. Quando abrimos o vídeo, era uma filmagem tirada de dentro de um carro. Ele estava estacionado do lado de fora da minha casa. O invasor já estava lá antes mesmo de eu perceber. Os policiais suspeitaram que era uma tentativa de sequestro. Alguém adicionando estranhos aleatórios, esperando que compartilhassem a localização no Snap Map. Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim antes, mas agora sei que é real. Na mesma noite, desliguei meu Snap Map e apaguei o aplicativo do meu telefone. A polícia nunca conseguiu rastrear a conta. Quem quer que fosse, ainda está por aí.